Sabe, quando a gente pensa nos momentos que definiram a história, o que vem na cabeça? Quase sempre é o barulho, né? O espetáculo. A gente logo imagina aquelas batalhas épicas, o som do aço se chocando. Ou então aquelas multidões gigantescas gritando em praças públicas, impérios caindo com aquele estrondo todo. E claro, não dá para esquecer dos discursos, né? Aqueles gritos inflamados que ecoam pelo tempo. Parece que o que é épico, por definição, tem que ser barulhento. Só que, e se eu disser que por trás de todo esse barulho, a história, de verdade, é muitas vezes decidida no silêncio. Aquele silêncio de bastidor que tem um peso, assim, esmagador e que define tudo o que vai acontecer depois. E é justamente por isso que, aqui, a gente vai fazer o contrário. Vamos tirar o volume da Paixão de Cristo para focar num desses momentos. A despedida final entre Jesus e Maria. Um momento que é, assim, fundamental para a tradição, mas que, olha que curioso, não aparece nos textos oficiais. E aí que está o grande mistério que a gente vai investigar. Se a gente abre os evangelhos, a história pula direto para os eventos públicos, né? O julgamento, a multidão, o calvário. Então, como é que uma cena que nem foi registrada oficialmente virou um pilar emocional e teológico tão importante? Bom, a resposta para isso não está na história oficial, mas sim na tradição mística. É ela que preenche esse vazio. E a nossa principal fonte aqui são as visões de uma freira alemã do século XIX, chamada Anna Katharina Emmerich. E olha, é muito importante a gente entender o peso dessa fonte. Não é uma escritora de ficção, não. Ana Catarina era uma freira agostiniana que, já no final da vida, presa numa cama, começou a ter visões incrivelmente detalhadas dos eventos da Bíblia. Era como se ela estivesse assistindo a um filme de verdade. E o que deixa os pesquisadores de queixo caído até hoje é o nível de detalhe. Pensa bem, uma mulher simples, que nunca na vida saiu da Alemanha, descrevendo com uma precisão absurda a geografia, os costumes da Judéia do primeiro século. É surreal. As visões dela eram tão ricas, tão visuais, que o Mel Gibson usou como base principal para o filme dele A Paixão de Cristo. A história oficial, como a gente viu, ama o barulho, né? Mas é no silêncio que a humanidade de verdade aparece. Se você também acredita que essas histórias silenciosas merecem ser contadas, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e compartilha essa análise. E deixa um comentário pra gente. Que outra história silenciosa você acha que o mundo esqueceu de contar? Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que salta aos olhos nessas fontes é a tensão humana. É brutal. A gente tem uma tendência, né, de ver o sacrifício de Jesus de um jeito meio limpinho, quase como uma fórmula teológica que está sendo cumprida. Pois é, a tradição mística vem e quebra essa visão toda. Ela mostra um conflito que rasga a gente por dentro. De um lado, você tem o amor visceral de um filho pela mãe. Do outro, o peso de uma missão que exige que ele caminhe direto para a morte. E tem mais. Naquele contexto, com José já morto, Jesus era o único amparo de Maria. Deixar ela para trás era uma ruptura social, emocional, completa. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. É uma imagem muito forte. A verdadeira aprovação, o momento mais difícil da jornada, não foi a luta contra o Império Romano. Foi o ato silencioso de fechar a porta de casa, de virar as costas para a pessoa que ele mais amava, sabendo que aquele clique da fechadura era para sempre. E percebe a ordem das coisas aqui? A hierarquia do ato. Antes de cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, ele faz questão de cumprir o quarto, honrar a mãe dele. Ele não foge, sabe? Ele vai lá, encara a agonia da despedida e ali ele meio que encerra seu papel de filho na terra para poder assumir de vez o papel de redentor de todos. Beleza, agora vamos virar a câmera, vamos para o outro lado da sala, vamos ver a perspectiva de Maria, porque um laço como esse se corta dos dois lados, né? A força de quem parte só se compara à força de quem tem que deixar ir. O papel dela aqui não é de sofrimento passivo, não. É uma participação ativa, consciente. E isso leva a gente para um conceito teológico bem denso e até hoje muito debatido, Maria como corredentora. O que isso quer dizer? Basicamente, que a redenção não foi uma coisa que Deus fez sozinho de cima para baixo. Não. Foi algo que precisou de uma parceria humana. A salvação não acontece passando por cima da liberdade de Maria. Para entender a dimensão disso, a gente tem que olhar para os dois grandes sims de Maria. Lá na Anunciação, ela disse sim para a vida. Concordou em trazer Jesus para o mundo. Agora, naquela sala silenciosa, ela precisa renovar esse sim. Só que o contrato mudou de um jeito aterrorizante. Dizer sim agora significa concordar em entregar essa mesma vida para a morte. Isso vai contra todo e qualquer instinto materno. O instinto grita, fica, sobrevive.
Mas o que a tradição mística conta é que, em vez de se jogar na frente da porta, a vontade heróica dela vence o instinto, e ela diz: vá e cumpra. É uma escolha consciente. E é aí que o sacrifício vira um dueto, uma parceria no nível máximo, porque enquanto Jesus entrega o próprio corpo, Maria está entregando a pessoa que ela mais ama no universo inteiro. Ela se torna a coparticipante, sabe? Fazendo a doação total dela para que o plano pudesse se cumprir. Ok, entendendo toda essa engenharia emocional e teológica, como é que a gente pode imaginar essa cena? As fontes místicas, elas focam muito nos detalhes, nos sentidos, no poder que está ali nos sussurros e principalmente no silêncio. As descrições são coisa de cinema, de verdade. Imagina uma luz dourada, meio melancólica de fim de tarde. Um ar denso, pesado, sabe? Como aquele ar que vem antes de uma tempestade. E o contraste, nossa, o contraste incrível. Lá fora, Jerusalém está naquela loucura para Páscoa, cheia de gente, de barulho, e dentro daquela sala, o universo inteiro parece se resumir a um único abraço. É o momento em que as palavras não servem mais e é o corpo que fala. E a lição que sai daquela sala silenciosa, ela vai direto no coração do que a gente acha que é amor. A nossa cultura ensina a gente a associar amor com posse, com segurar para si. Mas a anatomia daquele abraço ensina o contrário. O amor de verdade não prende, ele liberta. Ele liberta o outro para cumprir seu propósito, mesmo que o preço dessa liberdade seja a nossa própria dor. E isso tudo me leva a uma provocação final. A gente aprendeu a vida toda que a história é feita no barulho, né, no que foi escrito e registrado. Mas a gente acabou de ver que um dos pilares emocionais de toda essa narrativa se apoia num sussurro, num momento não oficial. E isso faz a gente pensar quantas outras histórias profundas que podiam mudar tudo, estão faltando por aí só porque não foram barulhentas o bastante. Fica aí a reflexão.